Esperar. Essa palavra que nos é tão difícil de pronunciar em paz. Num mundo onde tudo é urgente, onde os resultados precisam ser imediatos e onde o tempo parece sempre escasso, falar em esperar em Deus soa, para muitos, como uma contradição. Como se esperar fosse sinal de que algo deu errado. Como se o silêncio de Deus significasse esquecimento, castigo ou indiferença. Mas e se esperar não for uma pausa vazia? E se for, na realidade, o terreno onde Deus opera as transformações mais profundas? Há algo de sagrado na espera. Algo que transcende a ansiedade e o tic-tac do relógio. Algo que toca o âmago da alma e a expõe. Porque quando não vemos resultados, quando nossas orações parecem cair em ouvidos surdos, quando o calendário avança, mas as promessas não se cumprem, algo dentro de nós é forçado a confrontar a verdade. Não temos o controle. E aí, exatamente aí, começa a verdadeira obra de Deus. Esperar em Deus não é simplesmente não fazer nada. Não é resignação ou desconexão do desejo. É uma postura interior. É uma entrega ativa. É como se Deus nos dissesse: enquanto você olha para o relógio, eu olho para o seu coração. Isso muda tudo. Mas é claro, para nós, criaturas do tempo, é difícil aceitar que o silêncio possa ser uma resposta. Que a demora possa ser proteção. Que a pausa possa ter um propósito. Fomos ensinados a medir a bênção pela velocidade, pela eficiência, pela acumulação. Mas o reino de Deus não opera na mesma linha do tempo que o mundo. O que para você é demora, para Deus é preparação. O que para você é inércia, para Deus é formação. Há momentos em que Deus não fala, mas Ele age, e age em silêncio. Age no invisível. Age quando ninguém mais percebe, quando parece que nada muda. Porque enquanto você espera por um sinal, Ele está trabalhando em algo eterno. Algo invisível, mas transformador. Porque mais do que mudar suas circunstâncias, Deus quer mudar você. E aqui surge uma verdade que pode ser desconfortável, mas em última análise libertadora. Muitas vezes, a espera não ocorre porque Deus não quer lhe dar algo, mas porque você ainda não está pronto para recebê-lo. E não se trata de mérito, mas de maturidade. Deus não faz promessas para que você se torne um ídolo. Ele não responde a orações para alimentar o ego. Ele responde no momento exato em que sua resposta não o destruirá, mas o edificará. Observe a história de qualquer figura bíblica que admiramos. Abraão, José, Davi, Moisés, todos eles eram homens de promessas, mas também homens de espera. E nessa espera, eles foram quebrados, moldados, despojados de si mesmos. A espera não foi um castigo, foi uma ferramenta, porque sem essa espera, eles jamais teriam desenvolvido o caráter necessário para cumprir a promessa. Deus nunca improvisa. Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha desde a eternidade. E quando Ele permite um período de espera em sua vida, não é porque Ele se esqueceu de você, mas sim porque Ele está moldando você. Você está na oficina do oleiro, onde o barro não entende o processo, mas o oleiro sim. E é aí que a fé amadurece. Não em milagres rápidos, mas em silêncios prolongados. Não em respostas imediatas, mas no ainda não de Deus. Porque na espera, você aprende a confiar não no que vê, mas em quem Ele é. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que pode sustentar qualquer promessa. E sim, há dias em que tudo dói. Dias em que a oração se torna um fardo. Quando parece que todos estão seguindo em frente, menos você. Quando sua fé parece mais um fardo do que uma esperança. Mas mesmo nesses dias, a graça de Deus está agindo. Porque quando você não consegue mais continuar, é aí que Ele realmente começa a se revelar. Quando suas forças se esgotam, as dele começam. Muitos pensam que esperar é uma perda de tempo. Mas para Deus, cada segundo de espera tem um significado eterno. Ele não desperdiça o sofrimento. Ele não desperdiça as lágrimas. Ele não desperdiça o silêncio. Ele usa tudo, até mesmo o que parece inútil. Porque em sua economia espiritual, nada se perde quando você espera nele. Você não está sendo impedido. Você está sendo preparado. Isso não é pouca coisa.
Na verdade, é uma das obras mais profundas de Deus, preparar seu coração para receber o que Ele já reservou para você. Porque o que vem de Deus não é apenas bom em conteúdo, mas também perfeito no tempo certo. E se Ele disse que faria, Ele fará, mas à sua maneira, no seu ritmo, no seu estilo, porque Ele não quer apenas lhe dar algo. Ele quer moldá-lo para que você não o perca. Talvez você não entenda hoje. Talvez hoje você se pergunte por que tanto silêncio, por que tanta espera. Mas chegará o dia em que tudo fará sentido. Porque esperar em Deus nunca é um ponto final, é sempre uma vírgula. É uma pausa com propósito. E quando você finalmente entender o que Ele estava fazendo nos bastidores, você será grato por cada segundo de espera. Porque, na lógica do reino, o que parece estar estagnado é muitas vezes o que mais avança. E o que parece vazio é o que mais se preenche. Então, sim, esperar em Deus pode doer, pode te desgastar, pode até te destruir por dentro. Mas nunca será em vão. Porque quando você espera nele, nada se perde. Esperar não é simplesmente passar o tempo, é vivenciá-lo, é deixar o tempo fluir através de você. Porque enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está escrevendo páginas invisíveis dentro de você. Páginas que talvez ninguém leia, mas que guardarão tudo o que vier depois. Existem processos que passam despercebidos, mas são os mais reais. O coração não emite som quando muda, mas muda. A fé não grita quando se aprofunda, mas cria raízes. E a maturidade não se percebe em um único dia, mas se revela em cada decisão. Essa é a obra que Deus realiza em segredo enquanto você espera. Porque mais importante do que chegar rápido é chegar preparado. Imagine uma semente, pequena, simples, aparentemente impotente. Quando cai no chão, a primeira coisa que faz não é crescer para cima. Não floresce imediatamente. Não mostra folhas nem dá frutos. Primeiro morre. Depois desce, rompe a casca, cria raízes. Tudo isso acontece na escuridão. Ninguém vê, ninguém celebra, ninguém aplaude uma raiz. Mas sem ela, a árvore jamais resistiria ao vento. É assim que somos. Queremos a luz, os frutos, o reconhecimento, a resposta. Mas Deus quer raízes. Ele quer profundidade. Ele quer que você suporte o peso da bênção que está esperando. Porque o que vem sem raízes cai com a primeira tempestade. E Deus não quer lhe dar algo que você não possa sustentar. Por isso, enquanto você espera, Ele está moldando você. Ele está refinando seu caráter. Ele está aguçando sua audição. Ele está separando o ruído da voz. Ele está te ensinando a discernir. Ele está te ensinando a confiar quando você não entende, a obedecer quando você não vê, a se render quando tudo dentro de você quer assumir o controle. E isso não é fácil, porque a espera revela coisas que você nem sabia que existiam dentro de você. Impaciência, orgulho, medo, necessidade de aprovação, desejo de controlar o futuro. A espera traz tudo isso à tona, não para te condenar, mas para te transformar. Porque Deus não quer que você simplesmente sobreviva ao processo. Ele quer que você seja renovado por Ele. E aí reside o mistério. Enquanto você pensa que está perdendo tempo, Deus está conquistando espaço em sua alma. Ele está purificando motivações, curando feridas, destruindo ilusões que não vieram dele. Ele está substituindo seus planos pelo propósito dele, seu calendário pela eternidade dele e sua ansiedade pela paz dele. Existe um tipo de crescimento que não se reflete em números, mas sim em profundidade. Não é medido por conquistas, mas pela quietude. Não é exibido nas redes sociais, mas sentido na maneira como você vê a vida. Esse é o crescimento que acontece quando Deus permite que você espere. Quando Ele retira os aplausos, as respostas rápidas, os caminhos fáceis, e te deixa a sós com a sua presença. E ali você descobre algo que muda tudo, que a presença dele é suficiente. Que mesmo que nada mude externamente, algo dentro de você se torna inabalável. Porque você aprende a caminhar pela fé e não pela visão. A descansar na promessa, mesmo sem ver sinais.
a acreditar que mesmo quando tudo parece estagnado, Deus está mais ativo do que nunca nas profundezas. É nesse lugar de espera que nascem os profetas, os verdadeiros sonhadores, os construtores do reino. Pois somente aqueles que experimentaram o silêncio de Deus podem falar com a autoridade da sua voz. Somente aqueles que suportaram as trevas podem caminhar na luz sem serem cegados. Somente aqueles que morreram para os seus próprios planos podem suportar as promessas sem as corromper. Então não, você não está perdendo tempo. Você está criando raízes. Está aprendendo a se sustentar sozinho quando não houver mais muletas emocionais. Está aprendendo a ser obediente sem garantias. Você está sendo moldado para a eternidade. E quando chegar o dia, porque chegará, em que Deus lhe disser: agora, siga em frente. Você não caminhará com ansiedade, mas com paz. Você não carregará medo, mas convicção, porque saberá que o que você tem não é fruto da pressa, mas do processo. E nada do que foi forjado no tempo dele se perderá. Então, se você está esperando hoje, não se desespere. Observe com outros olhos. Aquiete-se interiormente. Escute o que não é dito com palavras. Porque em meio ao aparente nada, Deus está fazendo tudo. Ele está moldando o homem ou a mulher que precisa estar preparado para o que está por vir. E é ali, naquele lugar silencioso e escuro, que a fé se torna real. O caráter se alinha ao propósito e a espera deixa de ser um fardo, para se tornar uma dádiva. O reino de Deus não foi construído segundo a lógica do mundo. Isso é algo que entendemos desde o princípio, mas é difícil de aceitar em nossos corações, porque estamos acostumados a pensar que avançar significa avançar, que vencer significa acumular, que esperar significa ficar para trás. Mas quando Jesus fala, ele não confirma essa lógica, ele a confronta, ele a inverte, ele a destrói completamente. Os últimos serão os primeiros. Quem perder a sua vida, a ganhará. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando estou fraco, então sou forte. Essas não são frases bonitas para consolar os que sofrem. São verdades que revelam como o reino realmente funciona. Neste reino, a perda pode ser o início do maior tesouro. A espera pode ser o caminho mais rápido. A renúncia pode ser o caminho mais profundo para a plenitude. Mas, é claro, tudo em nossa carne grita o contrário. Fomos ensinados que progresso significa estar sempre em movimento, ter metas, conquistas, resultados visíveis. Fomos ensinados a correr, a produzir, a mostrar que estamos fazendo algo. E se não estamos fazendo nada, nos sentimos culpados, como se parar fosse fracassar. Como se descansar fosse para os fracos, como se fazer uma pausa fosse para quem não tem fé. Mas Cristo veio para redefinir tudo. Ele não veio para nos ensinar a subir rápido, mas a descer profundamente. Ele não veio para nos dar fórmulas para o sucesso, mas para nos mostrar o valor da fragilidade. Ele não veio para acelerar nossos planos, mas para alinhar nossos corações com o propósito eterno do Pai. E, nesse sentido, perder nem sempre significa perder. Às vezes, perder uma oportunidade é escapar de uma armadilha. Às vezes, perder um relacionamento é ganhar identidade. Às vezes, perder o controle é a única coisa que nos leva à verdadeira confiança. Porque Deus não nos mede pelo que conquistamos, mas pelo que permitimos que Ele faça em nós. E sim, haverá momentos em que parecerá que você está regredindo, que outros estão avançando enquanto você espera, que outros estão recebendo enquanto você apenas ora. Mas o que você não vê é que, na lógica do reino, existem movimentos que só acontecem internamente, avanços que não são medidos em quilômetros, mas em quebrantamento, humildade e entrega. Olhem para Jesus, o Filho de Deus, todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. E, no entanto, ele não escolheu o trono, ele escolheu a cruz.
Ele não escolheu ser servido, mas servir. Ele não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o mais doloroso. Por quê? Porque ele sabia algo que demoramos a compreender, que o que é mais valioso não se conquista subindo rapidamente, mas descendo com propósito. E esse é o grande investimento que Deus faz em nossas vidas. Ele nos faz esperar para nos ensinar a enxergar. Ele nos deixa perder para nos ensinar a valorizar. Ele nos deixa vazios por fora para nos preencher por dentro. Porque se você não entende a lógica do reino, você pensa que Deus está levando o seu tempo, quando na realidade Ele está te protegendo. Você pensa que está ficando para trás, quando na realidade você está sendo reposicionado. Quantas vezes oramos por crescimento, mas fugimos do processo que o produz? Quantas vezes pedimos direção, mas ignoramos os sinais porque não correspondem ao que esperávamos? Quantas vezes acreditamos que Deus nos disse não, quando na realidade Ele estava apenas nos dizendo, espere. O problema não é esperar. O problema é o que pensamos que esperar significa. Porque se você partir do princípio de que esperar é uma perda, viverá frustrado. Mas se compreender que no reino, esperar também é progredir, então caminhará em paz, mesmo que seus pés estejam imóveis. Isso muda tudo. Porque você pode estar no mesmo lugar, mas com uma atitude diferente. Você pode ainda não ter recebido o que espera, mas já não espera ansiosamente, e sim, com certeza. Porque você entende que cada segundo nas mãos de Deus está repleto de propósito, mesmo que você não veja os resultados. Deus não tem pressa. Ele não precisa provar nada. Ele não age sob pressão, porque a lógica dele não é a nossa. Ele não age para nos impressionar. Ele age para nos transformar. E muitas vezes a transformação mais profunda ocorre quando nada parece estar acontecendo. Portanto, quando sentir que está perdendo algo, pare. Pergunte a si mesmo: o que meu espírito ganha enquanto minha carne sente uma perda? Quando você se sentir estagnado, pergunte a si mesmo: que parte de mim está crescendo silenciosamente enquanto tudo parece estar parado? Porque talvez você não esteja perdendo. Você está sendo reconfigurado. Talvez você não esteja esperando. Você está amadurecendo. Talvez você não esteja parado. Você está indo mais fundo. E quando chegar o dia, porque chegará, em que Deus ativar o que hoje parece inerte, você verá que tudo tinha um significado. Que tudo o que parecia perda era uma semente. Que tudo o que parecia atraso era proteção. Que tudo o que parecia silêncio era uma voz falando com você das profundezas do seu ser. Porque no reino, nada é o que parece. E o que parece pequeno pode ser muito. O que parece lento pode ser perfeito. O que parece perda pode ser o início da sua maior vitória. Então, não se apegue à lógica do mundo. Não meça sua vida da mesma forma que eles a medem. Não acredite que você está atrasado só porque outros chegaram lá primeiro. Você está vivendo no tempo de Deus, e no tempo dele, perder pode ser ganhar, e esperar pode ser a maneira mais poderosa de seguir em frente. Existe um equívoco muito comum quando falamos sobre esperar em Deus. Pensamos que se trata de permanecer imóvel, como se a fé fosse um assento no qual nos sentamos até que algo aconteça. Como se a espera fosse uma espécie de anestesia espiritual. Nos rendemos ao tempo, extinguimos o desejo, nos resignamos e pronto. Mas isso não é fé. Isso é passividade. E no reino, passividade e espera não são a mesma coisa. Esperar em Deus não significa ficar parado. Significa continuar caminhando, mesmo sem saber exatamente para onde o caminho leva. Significa continuar semeando, mesmo sem ver a colheita. Significa continuar adorando, mesmo sem sentir nada. Significa agir em obediência, mesmo sem ter todas as respostas. Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão.
E enquanto você espera, pode escolher confiar, pode escolher agir, pode escolher preparar o terreno, mesmo que a chuva não tenha chegado, pode construir, mesmo que não veja as nuvens, pode seguir em frente, mesmo que não ouça um sim retumbante do céu. Pense nisso por um momento. O que Noé fez enquanto esperava que a palavra de Deus se cumprisse? Ele não ficou sentado esperando para ver se o tempo mudaria. Ele não procurou por sinais. Ele não foi paralisado pela dúvida. Ele construiu a arca. Dia após dia, sem ver uma gota d'água. Dia após dia, sendo questionado, zombado, incompreendido. Mas ele continuou agindo, não porque as circunstâncias o obrigassem, mas porque confiava no que Deus havia dito. Essa é a fé que espera enquanto caminha. A fé que constrói antes de ver. A fé que não precisa de provas, porque tem convicção. Não convicção em si mesma, mas no caráter daquele que falou. E o mesmo se repete inúmeras vezes nas Escrituras. Abraão caminhou sem mapa. José serviu na prisão como se já estivesse no palácio. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando das ovelhas. Maria recebeu a promessa do Salvador, mas teve que suportar a suspeita, o risco, a solidão. Nenhum deles permaneceu parado. Todos esperaram sim, mas enquanto esperavam, eles se movimentaram. Eles se alinharam, eles se prepararam, porque esperar em Deus é um ato ativo. É como respirar debaixo d'água, é viver entre dois mundos, o que ainda não chegou e o que você já acredita de todo o coração. E enquanto o ainda não se tornou já, você escolhe caminhar como se a promessa já fosse sua. Não por ilusão, mas por obediência, mas isso dói. Porque esperar ativamente te expõe, te torna vulnerável, te deixa de mãos vazias e coração cheio. Cheio de promessas, mas sem provas, e isso é perturbador. Porque é mais fácil não fazer nada do que agir sem garantias. É mais fácil congelar do que caminhar de olhos fechados. É mais confortável permanecer estagnado do que seguir em frente sem certeza. E, no entanto, é aí que a fé amadurece. Quando você escolhe ser guiado pelo que Deus disse e não pelo que você vê. Quando você escolhe continuar semeando, mesmo que sua alma clame para que você pare. Quando você diz, eu não entendo o que Deus está fazendo, mas sei quem Ele é. E isso basta para eu dar o próximo passo. Há uma história que talvez você conheça. É sobre um agricultor que plantou durante uma seca. Todos o chamaram de louco. Não havia nuvens, nem previsões favoráveis, nem sinais. Mas ele continuou trabalhando a terra. E quando alguém lhe perguntou por que fazia isso, ele respondeu, porque a chuva sempre vem. E quando ela vier, quero estar preparado. Essa é a atitude de quem espera em Deus. Não esperam sem rumo, não esperam ociosamente, esperam trabalhando, semeando, construindo, orando e adorando. Esperam com as mãos no arado e os olhos no céu. Porque sabem que a fidelidade de Deus não precisa ser óbvia para ser real. E aqui está o ponto crucial. Sua ação enquanto espera não se trata de acelerar o processo divino, não se trata de manipular o processo ou fabricar resultados. Trata-se de alinhar sua vida com a promessa, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado. Trata-se de demonstrar, por meio de suas ações, que você crê, mesmo quando suas emoções duvidam. Porque algo acontece dentro de você quando age com fé enquanto espera. Seu coração se fortalece, seu espírito desperta, suas raízes se aprofundam. Cada passo que você dá, mesmo que não veja nenhuma mudança, está construindo algo eterno. Talvez você não perceba hoje, talvez ninguém perceba. Mas quando a promessa se cumprir, e ela se cumprirá, você saberá que não foi mágica, foi fidelidade, e que cada passo que você deu fez parte do milagre. Então, se você está esperando hoje, não pare. Não deixe a sua esperança se extinguir. Não pare de semear. Não pare de se preparar. Não pare de acreditar. Porque a verdadeira fé não se mede pela quantidade de informação que você tem, mas sim pela sua obediência, mesmo sem ver.
E se Deus lhe ordenasse que construísse uma arca, mesmo que não chovesse, comece a cortar a madeira, algo que poucos ousam considerar quando sentem que Deus está demorando. E se essa demora não for uma barreira, mas um escudo, e se o ainda não de Deus não for uma recusa, mas uma forma de cuidado. Porque quando tudo parece estar parado, quando as portas não se abrem, quando as orações não encontram resposta imediata, a primeira coisa que pensamos é que algo está errado. Mas raramente paramos para perguntar: o que Deus está evitando com essa demora? Há momentos em que o Pai não está lhe negando nada. Ele está protegendo você de algo que você ainda não consegue ver, de um lugar onde você ainda não deveria ir, de uma pessoa que você ainda não está pronto para receber, de uma oportunidade que não está alinhada com a sua vontade. E porque Ele te ama, Ele não te dá isso prematuramente. Vivemos obcecados pelo sim de Deus, mas às vezes os nãos e os espere são as respostas mais misericordiosas que Ele pode nos dar. Porque vemos o presente, mas Deus vê a eternidade. Vemos o que queremos, mas Ele vê o que precisamos. Vemos parte do caminho. Ele vê toda a jornada. Há batalhas que você teria enfrentado cedo demais se Deus não tivesse te impedido. Há decisões que você teria tomado com base na emoção e não na sabedoria se Deus não tivesse intervido. E há promessas que, se tivessem chegado antes que você estivesse pronto, teriam se tornado fardos em vez de bênçãos, porque nem tudo de bom está pronto para ser recebido a todo momento. Uma fruta comida antes de amadurecer pode causar doenças. Uma porta aberta prematuramente pode expor você. E uma promessa recebida sem preparação pode se transformar em idolatria. Às vezes, Deus te impede porque o ambiente não está preparado. Mas frequentemente Ele te impede porque você ainda não está pronto para aquilo que está pedindo. E isso não é rejeição, é proteção, é amor verdadeiro. É o tipo de amor que diz: não quero que você perca o que tenho para você, então não vou te dar agora. Não porque você não mereça, mas porque você não está pronto para se apegar a isso. É como um pai que não entrega as chaves do carro ao filho de 12 anos, mesmo tendo prometido que um dia o carro será dele. A promessa existe, o presente está reservado, mas o momento de recebê-lo ainda não chegou. Porque o pai não está punindo o filho, ele está protegendo-o. E essa diferença muda tudo. Deus faz o mesmo por você. Talvez você veja uma oportunidade perdida e a chame de frustração. Mas talvez Deus a chame de proteção. Talvez você veja o silêncio e o chame de abandono. Mas talvez Deus o chame de maturidade. Talvez você veja um relacionamento que não deu certo e o chame de fracasso. Mas talvez Deus o chame de redirecionamento, porque aquilo que você vê como perda, Deus muitas vezes vê como redenção. E aquilo que você vê como espera, Ele vê como uma forma de lhe dar algo maior do que aquilo que você pede. Ele sabe o que se esconde por trás da porta. Ele sabe o que você ainda não consegue ver. Ele sabe o que pode te destruir. Ele sabe o que pode te distrair. Ele sabe o que parece uma promessa, mas é uma armadilha. E é por isso que às vezes Ele adia o que você pensa que já deveria ter. Porque a sua visão é limitada pela urgência. Mas a visão dele está ancorada na eternidade. E claro, isso dói, porque queremos entender. Queremos que tudo faça sentido agora. Queremos resultados, não processos. Queremos destino, não formação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, age de forma mais profunda do que nossas expectativas. Ele não responde para te agradar. Ele responde para te transformar. E se proteger você exigir que você espere, Ele esperará. Porque o seu amor é mais forte do que a sua impaciência. Há uma história que ilustra isso claramente. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus não os guiou pelo caminho mais curto. Embora houvesse uma rota direta para a terra prometida, Ele os conduziu pelo deserto. Por quê? Porque o texto diz que se eles enfrentassem a guerra muito cedo, poderiam se desanimar e retornar ao Egito. Em outras palavras, eles não estavam preparados para o que os aguardava no caminho mais rápido.
Deus escolheu guiá-los pelo caminho mais longo para prepará-los. Não para puni-los, não para atrasá-los desnecessariamente, mas para proteger o destino que ele já lhes havia prometido. Pois o problema não era a terra, eram os corações das pessoas. E enquanto seus corações não estivessem alinhados com o seu propósito, a promessa teria que esperar. E se a mesma coisa estiver acontecendo com você? E se essa espera não for um castigo, mas um treinamento? E se essa demora não for uma maldição, mas uma proteção? E se Deus estiver mais perto de você no silêncio do que quando tudo está fluindo bem? E se o ainda não dele estiver repleto de ternura e não de indiferença? Deus nunca se esquece de uma promessa, mas ele também nunca a cumpre prematuramente, porque a sua prioridade não é apenas cumprir o que disse, é que você seja capaz de sustentar o que ele cumprirá. Portanto, se você está enfrentando atrasos hoje, não interprete isso como um sinal de rejeição. Veja como um sinal de proteção. Pergunte a Deus não apenas quando, mas também para quê. Não apenas porque não está chegando, mas do que você está cuidando enquanto espera. Porque às vezes, Deus não está dizendo não. Ele está simplesmente dizendo, confie em mim. Estou vendo coisas que você ainda não consegue ver. Há algo profundamente perigoso em não compreender o tempo de Deus, porque quando não entendemos o seu ritmo, começamos a impor o nosso próprio. Começamos a correr quando Ele nos chamou para esperar, a falar quando Ele nos pediu silêncio, a construir quando ainda estávamos em processo de demolição interior. E embora possa parecer que estamos avançando, na verdade, estamos nos desviando do caminho. A impaciência pode se disfarçar de fé, pode parecer iniciativa, pode se camuflar como coragem. Mas na realidade, muitas vezes, é simplesmente uma reação da alma que não suporta o vazio. Uma resposta desesperada do coração que não sabe confiar. E o mais trágico é que essa impaciência não só te tira do processo, como também pode te roubar o propósito. Sair antes da hora marcada é como tirar o pão do forno ainda cru por dentro. Por fora, pode parecer pronto, ter o formato certo, até mesmo um cheiro agradável. Mas ao cortá-lo, você descobre que faltou o calor necessário. E o que faltou não se resolve com maquiagem ou boas intenções. Somente o momento certo pode moldar o que Deus planejou. E esse horário é inegociável. Observe a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem que foi chamado, ungido e amparado por Deus. Mas houve um momento que mudou tudo. O profeta Samuel disse-lhe para esperar 7 dias antes de oferecer um sacrifício. Mas vendo que o povo estava ficando impaciente, que o profeta não havia chegado e que a pressão aumentava, Saul decidiu agir. Tomou o lugar que não lhe cabia. Ofereceu o sacrifício que não lhe era devido. Não porque não acreditasse em Deus, mas porque não sabia como esperar nele. E assim que tudo acabou, Samuel apareceu. Logo após o erro, logo após a impaciência. E aquele ato aparentemente pequeno selou seu destino. Porque o que estava em jogo não era apenas o sacrifício, era o coração. E naquele momento, Saul mostrou que sua confiança residia mais na urgência do que na obediência. Com que frequência isso acontece conosco? Percebemos que algo está demorando demais, que a promessa está atrasada, que Deus não está respondendo, e então assumimos o controle. Forçamos relacionamentos, manipulamos decisões, abrimos portas que Deus nunca abriu. Dizemos sim quando o Espírito sussurra, espere. E embora a princípio tudo pareça funcionar, mais cedo ou mais tarde, o que foi construído fora do tempo desmorona. Porque o propósito não é apenas o que você recebe, mas como você o recebe. E se você o recebe prematuramente, corre o risco de distorcê-lo. Existem relacionamentos que poderiam ter sido saudáveis, mas foram apressados. Existem oportunidades que poderiam ter sido uma bênção, mas foram aproveitadas sem preparo. Existem chamados que poderiam ter sido atendidos, mas foram motivados pelo ego, não pela obediência. E não se trata de viver com medo, trata-se de caminhar com discernimento. Trata-se de entender que no reino nem tudo que é possível é certo.
Nem tudo que está ao nosso alcance é aprovado. Nem tudo que reluz vem de Deus. E é por isso que precisamos aprender a esperar pelo seu sinal, não apenas pela sua promessa. Porque quando você se precipita, não só se coloca em risco, como também se esgota. Porque você não está caminhando sob a graça, mas sob o peso da sua própria decisão. E quando algo nasce da impaciência, você terá que sustentá-lo com a sua própria força. Mas o que nasce de Deus, Ele sustenta. E essa é a diferença. Deus não tem problema nenhum em te levar ao lugar que Ele prometeu. O problema surge quando você tenta chegar lá com um coração que ainda não foi quebrantado, uma mente que ainda não foi renovada e uma fé que ainda depende de resultados. Sair mais cedo não coloca apenas você em risco, coloca os outros em risco também, porque sua influência pode crescer mais rápido do que seu caráter. Sua visibilidade pode ultrapassar suas raízes. E o que não foi construído em segredo desmorona em público. Por isso, quando Deus te faz esperar, não é como punição, mas sim por amor a Ele. É porque o propósito que Ele tem para você é grandioso demais para ser cumprido pela metade. É porque a visão dele é eterna, e Ele sabe que um sim prematuro pode se tornar uma tragédia silenciosa. Então, se hoje você sente que tudo está pronto, mas Deus ainda não abriu a porta para você, talvez não seja o ambiente que esteja faltando. Talvez seja você que precise de um pouco mais de tempo no forno, um pouco mais de fogo, um pouco mais de treinamento. Não para punir você, mas para prepará-lo. Não para machucá-lo, mas para curá-lo. Porque quando chegar a hora, e ela chegará, você entenderá porque o ainda não foi tão importante quanto o sim. Você verá que a espera não te impediu, te sustentou, que o fogo não te queimou, te moldou. E que a obediência não te roubou oportunidades, te reservou para as oportunidades certas. A espera dói, mas partir cedo demais dói ainda mais. Então confie, respire, pare se precisar e não confunda movimento com progresso. Às vezes, o maior ato de fé é permanecer onde Deus disse até que Ele fale novamente. Há momentos em que olhar para trás dói. Dói ver os anos que se foram, as oportunidades que nunca chegaram, as orações que permaneceram sem resposta. Dói ver os longos períodos em que a alma permaneceu em silêncio e o coração esperou. Dói sentir que o tempo passou e nada aconteceu. Mas é aqui que entra uma das verdades mais profundas do coração de Deus. Quando você espera nele, nada se perde. Tudo, absolutamente tudo, é redimido. O tempo que você pensava estar perdido, Ele transforma em testemunho. A solidão que você considerava inútil, Ele transforma em raiz. As lágrimas que você derrama em segredo, Ele recolhe uma a uma. Porque nas mãos de Deus nada se desperdiça, nada se estraga, nada cai por terra sem propósito. O que para você foram anos de silêncio, para Ele foram anos de semeadura. O que para você foram dias vazios, para você foram dias de plenitude. Talvez você não tenha percebido, mas enquanto tudo lá fora parecia imóvel, o reino crescia dentro de você. Deus não trabalha com relógios, Ele trabalha com a eternidade. Isso significa que o que Ele começou, Ele terminará. E quando terminar, Ele o fará de tal forma que cada segundo, cada dor, cada momento de espera terá significado. Porque o Deus que te chama à confiança é também o Deus que sabe restaurar. E a restauração dele não se trata apenas de lhe dar algo novo. Trata-se de dar sentido a tudo o que parecia perdido. Trata-se de transformar a dor que você sentiu em óleo. Trata-se de transformar feridas em sabedoria. Trata-se de transformar o vazio em dependência. E trata-se de transformar a espera em adoração. Não há nada mais belo do que ver alguém que confiou em Deus e não se tornou amargo, que não perdeu a fé, mesmo quando tudo ao seu redor gritava abandono, que escolheu confiar, mesmo sem entender, que decidiu ficar quando tinha 1000 razões para fugir. Essas pessoas brilham com uma luz que não pode ser fabricada. Porque elas passaram pelo fogo, mas não cheiram a fumaça. Elas experimentaram a pausa, mas não estagnaram. Elas sofreram a espera, mas não emergiram vazias.
emergiram plenas. Talvez você não veja isso agora. Talvez hoje você só veja o relógio correndo. Você só sinta o peso do ainda não. Você só ouça o eco das suas próprias perguntas. Mas escute com atenção. Esperar em Deus não é perder tempo. É semear em solo que não decepciona. É investir em um reino onde tudo floresce, mesmo que floresça depois de muito tempo. E quando esse fruto chegar, porque ele chegará, você olhará para trás e entenderá por que não pôde acontecer antes. Por que não pôde ter acontecido com outras pessoas? Por que não pôde ter acontecido de outra forma? Porque Deus não estava apenas preparando você para a promessa. Ele estava preparando a promessa para você. E aqui está algo que você precisa guardar no seu coração. Deus nunca se atrasa. Ele não te faz esperar por crueldade. Ele te faz esperar por um propósito. Porque existem coisas que você não entende agora, mas pelas quais um dia você o agradecerá com lágrimas nos olhos. Existem milagres que vêm com a maturidade. Existem portas que só se abrem quando você está pronto para parar de depender delas. Existem promessas que só chegam quando você deixa de idolatrá-las. E existem respostas que você só entende quando não precisa mais delas para acreditar. Portanto, confiar em Deus não é um ato passivo. É um profundo ato de fé. É escolher dizer, Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não entenda, eu espero. Mesmo que doa, eu permaneço. Porque eu sei que o Senhor não se esquece do que promete. E se o Senhor diz que faria algo na minha vida, o Senhor fará. Não no meu tempo, não do meu jeito. Mas o Senhor fará. E quando você fizer isso, fará de forma tão completa, tão perfeita, tão pacífica, que tudo o que você experimentou antes se transformará em adoração. Não porque foi fácil, mas porque valeu a pena. Então não tenha medo se você está esperando hoje. Não pense que o tempo está escapando. Porque quando você espera nele, o tempo não rouba de você, ele te molda. O relógio não te esmaga, ele te alinha. O silêncio não te consome, ele te conecta. Porque aquele que espera em Deus pode parecer estar parado, mas na realidade está caminhando em direção a algo eterno. E sim, haverá dias em que você sentirá que nada faz sentido. Mas nesses dias, lembre-se disto. Esperar em Deus não é uma pausa vazia. É uma preparação divina. E nas mãos do Redentor, tudo o que parece perdido será redimido. E isso é só o começo. Porque quando você aprende a esperar nele, descobre algo ainda mais profundo, que a verdadeira recompensa não é a promessa cumprida, é ter chegado a conhecer o Deus que cumpre suas promessas. Se esta mensagem lhe tocou, convido você a curtir e se inscrever no canal. Mas mais do que isso, encorajo você a se aprofundar no assunto. Esta é apenas uma parte de uma série de reflexões sobre a filosofia de Cristo, um olhar mais profundo sobre como vivemos, decidimos e temos esperança de acordo com o coração de Deus. Explore os outros vídeos. Cada um se conecta com o anterior, formando um caminho de transformação de dentro para fora. Cristo não ensinou apenas com palavras, mas também com seu modo de vida. E se quisermos segui-lo, não basta admirá-lo. Temos que entender sua filosofia.